Olá a todos, bem-vindos ao webinar 7 passos para implementar Office 365 e Teams para a educação. O meu nome é Paulo Gafanha e em conjunto com o Jorge Braga vamos dar-vos este webinar em duas partes, sendo que a primeira é de implementação e a segunda será de utilização do Teams em ambiente educativo. Paulo Gafanha, eu sou Microsoft Certified Trainer, trabalho na Escola Profissional da Aveiro, que é uma marca da AEVA, e sou responsável de uma equipa que na AEVA tem a responsabilidade de implementar novas tecnologias para a área da educação, com grande foco no Office 365 e de utilização do Teams em particular. O que vamos aqui fazer hoje é, nesta primeira parte, começar e tentar dar-vos uma ideia dos passos simples, ou o mais simples possível, para começarmos a utilizar o Office 365 de forma estratégica numa organização. Dividimos então o webinar em duas partes. Eu vou dar-vos a primeira parte, em que os principais objetivos serão aderir ao Office 365 Educação, estruturar os utilizadores, perceber que utilizadores é que já temos e que vamos querer passar para uma estrutura de Office 365, sincronizar, vamos perceber como é que podemos fazer de forma mais ou menos automática, consoante as nossas realidades, esta sincronização e validar a estrutura. Deixaremos para a segunda parte, então, a utilização do Office 365, do Teams em particular, com o Jorge Braga. Ora, começando pelo princípio, a adesão ao Office 365, educação. A Microsoft disponibiliza gratuitamente para estabelecimentos de ensino a sua licença de Office 365 A1 para professores e alunos. Será apenas exigível para esse efeito confirmar que é uma instituição académica. Para fazer essa adesão, podem utilizar este link curto e irão ter uma página onde vos permite fazer o início de forma gratuita e que eu vos vou mostrar aqui os passos que são necessários. Primeiro passo, uma indicação do nome da escola, quem será o administrador, daí o nome próprio do administrador, de quem irá fazer esta gestão inicial na escola, de quem terá esse poder, em quem terá sido delegada essa responsabilidade. Será criada uma palavra passe, normal, vamos criar uma conta. Neste caso, é importante ressalvar que este nome do utilizador é efetivamente num domínio, num subdomínio próprio da Microsoft, não é preciso ainda estarmos preocupados que este domínio existe. Nós vamos trabalhar aqui com um exemplo que é Escola 365 e o nome do utilizador será pauloadmin@escola365.onmicrosoft.com. Claro que o objetivo aqui será a escola utilizar o domínio que já utiliza no seu dia-a-dia e isso é possível de configurar e é o passo final da configuração após a adesão a este plano Microsoft. No processo de adesão será preciso confirmar que efetivamente não somos um robô e teremos o início de sessão e é aqui que eu vos vou mostrar, a partir deste ponto, como é que vamos fazer efetivamente a implementação. Eu tinha feito estes passos aqui já previamente, para não estarmos a perder muito tempo com isto e evitar também alguns dados confidenciais, mas temos aqui o acesso ao portal do Office, onde se pode fazer toda a administração. Será sempre feito através de portal.office.com. Tenho aqui o utilizador que criei para esta escola virtual, Escola 365, e vou fazer o primeiro passo, entrar pela primeira vez na conta de administração do Office 365 desta escola virtual que é a Escola 365. Okay? Pronto. Nesta fase inicial, nós não vamos estar aqui a demonstrar como é que se configuraria o domínio da escola, mas é um processo em que depois, se quiserem, alguma dúvida, estaremos disponíveis no final das perguntas e respostas também para esclarecer. É um processo
que envolverá diretamente o vosso administrador de sistemas ou quem gere normalmente o vosso domínio, pelo que terá que sempre haver a disponibilidade dessa pessoa e terão que estar a trabalhar em conjunto com essa pessoa para conseguirem utilizar o domínio da vossa escola efetivamente no Office 365. Agora, o que nós pretendemos aqui é, a partir do momento que fizemos a adesão ao Office 365 e para fazermos a configuração inicial, nós temos duas situações possíveis. Podemos sempre fazer o processo manualmente, se for uma instituição de ensino relativamente pequena, nós poderíamos sempre começar por criar os utilizadores de uma forma manual, utilizadores, no separador de utilizadores ativos, e poderíamos adicionar os utilizadores um a um, se forem mesmo muito poucos, poderá ser interessante, ou efetivamente adicionar múltiplos utilizadores. E aqui entra o nosso planeamento, nós percebermos qual é a realidade já da nossa escola e estamos no ponto 2 que nós temos como objetivo da apresentação, que é de identificarmos os nossos utilizadores e a nossa estrutura. Como é que nós vamos fazer isto efetivamente? Nós temos já, a maior parte das escolas utilizam, ou todas, utilizam já um software de gestão escolar, onde já terão todos os professores, todos os alunos e eventualmente até todos os utilizadores da organização que têm uma conta de e-mail corporativa. Esta é, aliás, a primeira boa prática. Será uma boa prática que todos os alunos e todos os professores tenham efetivamente uma conta corporativa, que é o objetivo aqui com a utilização do Office 365. Se tivermos um programa, um software de gestão escolar, que já tenha integração com o School Data Sync, que é a ferramenta que nós vamos ver aqui, que a Microsoft disponibiliza para automatizar este processo, não precisaremos de fazer parte dos passos que aqui estariam, que aqui vamos fazer, porque o próprio software já poderia, através dos dados que tem dos alunos e dos professores, gerar as próprias turmas, as próprias disciplinas das turmas e os respectivos professores e alunos que iriam aparecer como equipas no Microsoft Teams, que será o objetivo aqui principal, nós termos para cada disciplina de cada ano uma turma criada com o envolvimento do respectivo professor e alunos. No caso aqui em concreto, nós vamos ver estas duas hipóteses, vamos criar nós uma ligação com o School Data Sync de uma forma ainda manual e também vos irei mostrar como é que podemos fazer uma importação, caso não se queira fazer dessa forma, como é que podemos fazer uma criação de utilizadores em bloco, fazendo importação através de um fecheiro CSV. Então, que ferramentas é que a Microsoft nos disponibiliza para utilizarmos ou para automatizarmos mais este processo? Temos o School Data Sync, que é o que vamos ver neste webinar, PowerShell ou Graph API para quem tenha algum administrador de sistemas mais dedicado e que possa tirar proveito ainda maior, um proveito ainda maior destas integrações. PowerShell é quase obrigatório, a Graph API para se houver alguns desenvolvimentos feitos à medida. O que é que o School Data Sync, que é a ferramenta que a Microsoft disponibiliza para haver maior integração de Office 365 com os sistemas de gestão escolar, como é que nós vamos utilizar o School Data Sync? O School Data Sync vai nos permitir que nós identifiquemos logo quem são os alunos, quem são os professores, quem são as turmas, as disciplinas e as disciplinas que vamos querer criar e a que vamos querer associar os alunos e os professores. Ora, isto numa escola que possa ser relativamente pequena, o processo pode ser feito de forma manual e relativamente rápido, porque passaria por importar os dados dos utilizadores e criar grupos para cada equipa que seria a disciplina. Mas se for uma estrutura muito grande, efetivamente é muito propício a ter erros e, obviamente, é muito demorado. Daí fazer sentido dedicarmos algum tempo a olhar para os nossos alunos e conseguirmos fazer estes fecheiros, mesmo que seja este processo de importação manual, poupa-se muito tempo e também nos obriga a pensar de forma estratégica como é que vamos querer utilizar o Teams. Então,
Estes serão os passos que eu vos vou demonstrar agora aqui com a utilização do School Data Sync. A primeira coisa é, vamos criar um perfil. Nós não vamos utilizar a API, porque não estamos a trabalhar aqui com software que já faça essa integração. Portanto, nós vamos utilizar a importação por CSV para o School Data Sync. Mas vamos perceber as diferentes como é que vamos definir as opções de sincronização e o objetivo será chegarmos ao fim desta primeira parte com uma estrutura, com 2 turmas criadas para serem utilizadas e já criadas no Teams, prontas a serem utilizadas pelos respectivos professor e alunos. Ora, tanto nós, no nosso centro de administração do Office 365, para fazer este processo, temos que utilizar a ferramenta School Data Sync, que se encontra nos centros de administração. Eu vou mostrar tudo. Centros de administração, todos os centros de administração, e vou escolher a opção School Data Sync. E, como vimos atrás, o primeiro passo para fazer uma sincronização é precisamente adicionarmos um perfil. Tipicamente uma escola terá um perfil, salvo casos mais complexos. Só para verificarmos que efetivamente nesta fase ainda não temos cá pessoas atribuídas, nem professores, nem estudantes, nem temos grupos atribuídos, que serão as nossas disciplinas com professores e alunos atribuídos. Então, vamos começar por adicionar o perfil. Eu vou dar o nome Escola 365 PT e temos aqui os métodos de sincronização. No caso, vamos carregar os ficheiros CSV, porque efetivamente não estamos a ligar uma aplicação através de API. E o formato que vamos utilizar de ficheiro é precisamente o formato do School Data Sync. Estes ficheiros base, para nos servirem de base, podem ser descarregados no site, no próprio sds.microsoft.com. Nós conseguimos verificar os templates. Neste caso, o que é que eu quero fazer? Quero, escolhidas estas opções, iniciar o processo de sincronização. E aqui temos 2 pontos importantes. Ou temos uma estrutura já existente, ou vamos criar novos utilizadores. Em jeito de simplificação, e porque assumo que a maior parte das escolas e as pessoas que nos estarão a ver neste momento estarão a pensar, a aderir neste momento ao Office 365, nós também vamos criar e vamos assumir que nesta fase estamos a importar novos utilizadores. A diferença aqui fundamental é que tem que haver, se quiséssemos estar a fazer com utilizadores já existentes, tínhamos que garantir que temos o campo correto para fazermos o match entre os utilizadores já existentes com aquilo que estamos a importar. Para utilizarmos o School Data Sync, é obrigatório termos um conjunto de 6 ficheiros. Os tais 6 ficheiros que nós podemos ter de template usados, descarregados a partir do sds.microsoft.com. E esses 6 ficheiros têm que ser exatamente estes. School.csv, que terá, como o próprio nome indica, o dado da escola, um teacher que terá os dados dos professores, teacher roster que fará a ligação entre o professor e as suas disciplinas, que neste caso estão indicadas no ficheiro section. O ficheiro student terá todos os alunos que nós queremos importar e este student enrollment é o ficheiro que na prática faz a ligação entre os alunos e as respectivas disciplinas. Pensem nisto como que isto é verdadeiramente, que é uma pequena base de dados relacional com 6 tabelas, para quem nos esteja a ouvir e que perceba o que isso quer dizer. Então, eu vou começar por adicionar exatamente os ficheiros, que já cá tenho criados previamente para facilitar. Tenho que escolher os 6 ficheiros: School, Section, Student, Student Enrollment, Teacher e Teacher Roster. Passo, ok? Abrir, carregar. E este processo pode efetivamente agora demorar aqui alguns minutos.
Faltou aqui uma questão. Nós podemos verificar alguns dados que queríamos em relação à escola, às disciplinas, e também podemos dizer quando é que queremos parar de sincronizar este perfil. Eu vou assumir que agora só queremos sincronizar até 31 de março. E faço o seguinte. Em algumas escolas, ou praticamente em todas, utilizaríamos um domínio diferente para professores e para alunos. Neste caso aqui, deixei, como ainda não configurámos o nosso domínio, só tenho o escola365pt.onmicrosoft.com possível para escolher. Neste caso, para professores, o que é que temos de ter cuidado? A licença que temos que atribuir aos professores, que queremos atribuir, é o Office 365 Faculty, que é a versão para professores. E faço seguinte, e de seguida, neste caso, vamos manter o mesmo domínio para os alunos. Na maior parte das escolas teríamos um alunos.escola365.pt, por exemplo. E neste caso, iria escolher que quero que seja atribuída a licença de Office para estudante. Faço seguinte, revejo as propriedades e vou criar o perfil. Pronto. Agora sim, esta página poderá demorar alguns minutos, mesmo com a meia dúzia de utilizadores que eu aqui tenho. Naturalmente, num processo em que estejamos a importar centenas de utilizadores, é algo que devemos deixar e contar que esteja aqui há algum tempo, até que o processo esteja completo. Enquanto estamos aqui, e para darmos algum tempo a isto, realço aqui que todos os dados que vocês aqui estão a ver são dados fictícios, é importante, nem poderia ser de outra forma, tendo em conta as regras do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E realço que também o objetivo é nós estamos aqui a criar duas turmas que, neste caso, estamos a criar uma estrutura para uma escola 365PT, que vai ter duas turmas, uma de português e uma de inglês, que automaticamente vão ser atribuídas, uma ao professor Paulo Gafanho e outra ao professor Jorge Braga, e que o Jorge Braga, na segunda parte deste webinar, irá utilizar para demonstrar a utilização do Teams. Enquanto não temos aqui atualização feita, portanto, estão a ver que a validar os fecheiros ainda não estará disponível, posso-vos mostrar qual é o processo alternativo, até porque é importante ressalvar que o School Data 5 está-nos a tratar apenas dos alunos e dos professores e das disciplinas, está a tratar da parte pedagógica da organização. Nós vamos continuar a precisar de ter, em ambientes mais desenvolvidos, vamos também precisar de ter os funcionários, os outros elementos da organização, e vamos também ter que criar contas e grupos para esses utilizadores poderem utilizar o Teams. Como é que podemos fazer isso? No painel de administração do Office 365, no portal.office.com, nós podemos ir ver os utilizadores que já temos ativos. Utilizadores ativos. Nesta fase, eu não vou estar a criar utilizadores para não interferir no processo que está a fazer de sincronização, mas posso-vos mostrar aqui, adicionar múltiplos utilizadores, e eu podia querer estar aqui agora a adicionar todos os funcionários da nossa organização para depois também poderem ter tanto o seu e-mail corporativo como para poderem ser incorporados em equipas que nós definamos na nossa organização. Mais uma vez, teria que ser baseado num ficheiro CSV e, neste caso, nós poderíamos transferir um ficheiro com os cabeçalhos para podermos perceber a estrutura que temos que utilizar para o ficheiro. Eu vou-vos demonstrar aqui, enquanto aguardamos que o processo fique do School Data 5 concluído, e eu normalmente sempre tenho aqui um utilizador de escola 365PT, e esta é a estrutura de um ficheiro CSV para importar utilizadores para o Office 365. Okay? É obrigatório ter todos estes campos. Nome do utilizador, nome, apelido, nome a apresentar, cargo, departamento. Estes são os campos obrigatórios. Reparem que já estão aqui pré-preenchidos. Mais uma vez, tudo isto são dados fictícios, mas que eu podia utilizar para importar. Agora, isto sendo um Excel, e porque pode haver alguma pessoa que esteja a assistir que não esteja à vontade, eu posso guardar isto, eu tenho que guardar como CSV no ficheiro, guardar como,
e posso ir guardar como um ficheiro CSV. Já tenho ali escolho aqui CSV, separado por vírgulas, e neste caso eu já tinha ali um utilizador escola 365 import, mas podia aqui só guardar o utilizador escola 365 e fazia guardar como CSV. O que é que isto me permite? E só para verem o ficheiro CSV guardado, eu vou abrir aqui com o bloco de notas. Pronto. E este é o ficheiro gravado com formato CSV que pode ser importado para o Office 365. Vamos verificar se, entretanto, já concluiu. Ainda não. Ainda temos que aguardar aqui algum bocadinho. Pronto. Mas, neste momento, eu poderia aqui fazer, e só para vermos que está ok, poderia então vir buscar aquele CSV, utilizador de escola 365 import, abrir, e podia verificar se o ficheiro está ok. Como bem, estaria ok e pronto para dar o passo seguinte e escolher as licenças que queria atribuir, fazer os passos de importação destes utilizadores para a estrutura de Office 365. Com isto, ficava com utilizadores válidos no Office 365 para poder utilizar todas as aplicações do Office 365, nomeadamente o Teams, que é, neste momento, aquilo que nós estamos a querer como objetivo verificar que estamos a conseguir criar as equipas. Para cada equipa no Office, no Teams, tem, quando se cria uma equipa no Teams, automaticamente é criado um grupo de utilizadores no Office 365. Se nós quiséssemos fazer o processo inverso, e porque com o School Data 5 estamos apenas a conseguir fazer professores, alunos e as disciplinas correspondentes, se quiséssemos criar aqui um grupo de utilizadores que era os serviços técnico-pedagógicos da escola, por exemplo, eu viria a grupos e iria aqui criar um novo grupo. Okay? Poderia adicionar um grupo e, mais uma vez, ia escolher os passos correspondentes. Seria tipicamente um grupo de Office 365, ia dar o nome ao grupo, teria que já ter aqui os utilizadores criados, ia definir quem seriam os proprietários, neste caso, o Paulo, e um endereço e-mail do grupo, e bastaria, se eu quisesse já ter aqui, que no final ficasse já com uma equipa criada no Teams, escolher a opção criar uma equipa para este grupo. E com isto teríamos também um grupo criado que não era de professores e de alunos. Vamos verificar se já temos o nosso School Data 5 concluído. Ok. E está cá concluído. Reparem que não tivemos erros, sincronizamos. E agora, se eu quiser ver o que é que aconteceu, tenho aqui pessoas. Reparem o que é que aconteceu com aqueles ficheiros. Neste momento já foi importado e criado um utilizador, professor Paulo Gafanha, um professor Jorge Braga, e foram criados estes alunos, estes estudantes, 4 estudantes. E foram criados também grupos, que serão equipas no Teams. Temos a escola, apenas uma escola, mas isto poderia ter sido várias escolas. Imaginem um agrupamento de escolas, poderiam estar aqui as diferentes escolas do agrupamento. Era apenas aquele ficheiro CSV Schools, em vez de ter uma, teria 4 escolas e os ficheiros correspondentes. Pensem sempre como aqueles 6 ficheiros, como uma tabela, uma base de dados relacional. Tabelas de uma base de dados relacional. As secções correspondem aqui às nossas disciplinas. No caso do ensino profissional, pode ir ao pormenor e convém, até por uma questão, se calhar, de boa prática, ir ao pormenor de serem as UFCDs, cada UFCD ser uma equipa no Teams com o respectivo professor ou professores ou formadores e os respectivos alunos. Okay? E temos aqui, neste caso, uma disciplina 2020, o 5º C de português e o 5º C inglês. Agora, faltaria verificar, e isto também será visível, só porque estamos aqui no School Data 5, se eu for ao centro de administração, neste momento utilizadores ativos no portal de administração do próprio Office 365,
já cá tenho todos os utilizadores criados como vem. Agora, faltaria ver aqui isto a funcionar do lado do Teams e perceber se efetivamente ficamos com estes utilizadores criados, ou com o professor Paulo Gafanha, por exemplo, ou com o professor Jorge Braga, a ver automaticamente a sua equipa. Eu vou aqui terminar a sessão deste utilizador, que é o administrador. Eu vou ainda, mesmo assim, vou aceder através do office.com, vou iniciar a sessão e vou iniciar sessão não com este utilizador, mas com o utilizador professor, que é o Paulo Gafanha, prof. Faltou aqui o PT. Como é a primeira vez que me autentico, tenho que mudar a palavra passe. E neste caso, como bem, eu, enquanto professor, teria já acesso aqui a todas as aplicações do Office 365 para fazer a utilização correspondente. Neste caso em concreto, vamos perceber se já temos as equipas criadas no Teams. Eu vou utilizar a aplicação web e reparem, o que acontece? O professor Paulo Gafanha já tem aqui esta turma, tudo a primeira vez, tenho aqui a turma, automaticamente a turma criada para a disciplina de português com um canal geral. Como bem, o processo, se bem pensado de início, independentemente de serem 50 disciplinas ou serem 1000 disciplinas, dependendo da dimensão da escola, o processo não precisa ser muito complexo, naturalmente precisa de ser bem pensado, pensar qual é o nosso objetivo final de utilização do Teams, mas espero que esta primeira parte do webinar também sirva para perceber que estamos todos a passar uma fase de mudança, toda a gente está muito focada, tem estado focada nestas duas semanas em resolver o imediato, mas esperemos que este webinar sirva para se pensar de forma estratégica como é que vamos querer utilizar uma ferramenta tão poderosa como o Office 365 nas nossas escolas. O Jorge Braga, na segunda parte, irá começar precisamente neste ponto e irá dar-vos, com certeza, muito boas indicações de como utilizarem o Teams no dia-a-dia de uma escola. Da minha parte, ficarei todo disponível neste momento para fazermos uma questão para me darem para algumas perguntas e respostas. Antes disso, e peço desculpa, mas antes disso, e porque esta é uma formação, eu também, como Microsoft Innovative Educator Trainer, como MIE Trainer, esta formação pode servir também para vocês próprios se transformarem ou serem Microsoft Innovative Educators, que vos dá acesso a uma comunidade de educação fantástica da Microsoft, onde todos nós fazemos por partilhar informação e onde podemos ver formação, conteúdos muito bem preparados para o nosso desenvolvimento profissional. Se se inscreverem no site education.microsoft.com, depois de se inscreverem, vão poder resgatar este código e com isso terem o caminho, terem começado o caminho para serem Microsoft Innovative Educators e quem sabe no verão de 2020 até demonstrarem as vossas competências e o trabalho desenvolvido e poderem ser mais um dos próximos MIEs Expert.
Fico então agora disponível para as vossas perguntas e respostas.